Fala, galera, beleza? Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Começando aí, né, minha primeira live de 2000. No lado do concurso aqui você já tem várias lives, né? Já teve várias lives aqui em 2024, mas a minha é a primeira. Estou muito feliz de poder estar aqui novamente, começando mais um ano com vocês, um ano que a gente vai conversar aqui, né, sobre várias coisas. Várias lives estão previstas para 2024. Se Deus quiser, vários concursos. E na live de hoje, especificamente, a gente vai conversar sobre a lei de drogas, tá? Como é uma live, né, pessoal, não é uma aula sobre a lei de drogas, não tem como falar tudo que eu gostaria de falar sobre a lei de drogas. Tem muita coisa interessante demais, né, sobre a lei de drogas, muita coisa importante que vive caindo na prova. Porém, eu separei aqui alguns pontos que eu acho muito importantes também da lei de drogas para a gente abordar nessa uma horinha que a gente vai ter aqui de live, beleza? O que vai ser abordado hoje? A gente vai conversar sobre o artigo 28 da Lei de Drogas, que é a parte do consumo, né, do porte pessoal, porte de drogas para consumo pessoal. Vamos falar um pouco sobre isso. E vamos conversar também sobre o tráfico de drogas, o artigo 33. Então, nosso objetivo aqui hoje é falar do artigo 28 e do artigo 33. Tudo que envolve esses dois artigos a gente vai abordar nessa live de hoje, nesse vídeo aqui para vocês. Beleza, pessoal? Então, você que foi entrando aí agora, vai deixando o seu like aí no YouTube, beleza? Se inscreva aqui no canal da Ato Concursos e vamos lá, vamos começar, sem mais delongas, vamos lá falar sobre a lei de drogas. Então, como eu falei, né, a gente vai começar falando do artigo 28, depois a gente vai para o artigo 33. Agora, olha só que interessante, o artigo 28 e o artigo 33, eles são artigos que caem muito em prova, né? Eu tinha um professor que ele chamava alguns artigos de super caidores, e esses dois artigos, eles são realmente super caidores de prova, né? A gente pode botar aí três artigos como os mais importantes da lei de drogas: o artigo 28, o artigo 33 e o artigo 40. Beleza? Esses três, eles são super caidores. Na live de hoje, vamos abordar dois deles, que eu considero de suma importância, começando com o artigo 28. Então, você sabe, né, se você já estuda a lei de drogas, ou se é a primeira vez que você vai ver aqui alguma coisa sobre a lei de drogas, você já teve noção, já sabe disso, sabe que deixa eu ver aqui o pessoal do chat falando, ó, Márcio Lima, Ricardo Oliveira, tudo bom? Boa noite. Você já sabe, já ouviu falar que a lei de drogas, quando o traficante, né, ou alguma pessoa é pega com drogas, a grande discussão é se ele vai ser considerado como um usuário, como uma pessoa que está com drogas para consumo pessoal, ou se ele vai ser considerado um traficante, né? Essa é a grande discussão. Então, nosso objetivo aqui, nessa live, é trazer para vocês as diferenças do artigo 28 para o artigo 33 e as consequências de você enquadrar no artigo 28 ou enquadrar no artigo 33. Beleza? Vamos começar com o artigo 28 aí. Ele fala: quem adquirir, olha só a quantidade de verbo, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar, trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização e desacordo com determinação regulamentar, é crime do artigo 28. Primeiro ponto é, professor, mas calma aí, usar droga ainda é crime? É crime, tá? É crime, tanto é que vem sendo debatida a descriminalização do uso de drogas. Então, o uso de drogas continua sendo crime. Só que, recentemente, o que aconteceu? Quando veio a lei nova aí de drogas, né, essa lei que já é tão nova, mas assim, né, de 2006, tem quase 20 anos já, quando veio a lei de drogas, ela trouxe uma despenalização do artigo 28. Não quer dizer que não tem pena, tá? Mas ele não tem pena privativa de liberdade. Então, o artigo 28, hoje, não tem pena privativa de liberdade. A pessoa que for pega com drogas, né? Então, a pessoa for pega adquirindo, guardando, tendo em depósito, transportando ou trazendo consigo drogas para consumo pessoal, essa pessoa ela vai responder pelo artigo 28, isso é crime, tá? Mas não vai ficar presa em nenhuma hipótese. Então, o primeiro macete, o primeiro bizu com relação ao artigo 28 é que não tem como ter prisão, não tem como ter prisão de alguém pelo artigo 28. Então, seja uma prisão em flagrante, você não faz lavratura de auto de prisão em flagrante, você não tem prisão preventiva, você não tem pena privativa de liberdade, não tem como ter nenhum tipo de prisão em razão do artigo 28. Esse é o primeiro ponto, beleza? Então tá, o professor está falando que não tem pena privativa de liberdade, mas quais são as penas que tem no artigo 28? A gente tem três penas que eu coloquei para vocês aí. A gente tem a pena de advertência, a gente tem a pena de prestação de serviço à comunidade, a gente tem pena de comparecimento a programa ou curso educativo. Essas são as três penas,
beleza? E o juiz, ele pode escolher ali, né, de acordo com o caso concreto, a que vai se adequar melhor na situação, pode colocar mais de uma, enfim. Né, não tem nenhuma ordem para ser seguida, nada, nenhum critério a ser utilizado específico, né, e fechado, ficando a cargo do juiz no caso concreto. Então, advertência, prestação de serviço à comunidade e comparecimento a uns programinhas lá, né, uns cursinhos, para se reeducar sobre os malefícios da droga, etc. Então, essas são as 3 penas previstas no artigo 28. Aí, vamos lá. Acabei de falar que não cabe prisão em flagrante. Aí você vai pensar, mas, pô, professor, eu já vi gente que foi pega com droga, já fiquei sabendo, foi pega com droga, e aí foi conduzida para a delegacia, colocaram na viatura e levaram para a delegacia, levaram para o juizado, né, que seja. E aí, o que você tem que entender? Isso não significa que eles foram presos em flagrante. Olha só, quando a gente fala que não é possível a prisão em flagrante, eu estou dizendo que não é possível a lavratura do auto de prisão em flagrante. A prisão em flagrante, você estuda, né, em processo penal, a prisão em flagrante ela tem várias etapas. Começa com uma condução coercitiva, né, tem aquela abordagem, pega uma condução coercitiva, leva para a delegacia, e na delegacia é feita a lavratura do auto de prisão em flagrante e depois você leva para o cárcere. Né? Então, quando eu digo que não há prisão em flagrante com relação ao artigo 28, é que não há a lavratura do auto de prisão em flagrante. Agora, alguém ser abordado e ser conduzido coercitivamente para a delegacia ou para o juizado é perfeitamente possível, beleza? Inclusive, olha só alguns detalhes ainda com relação ao artigo 28. São vários detalhes, tá, pessoal? Vários detalhes que são importantes aí do artigo 28. Você que está entrando agora, não deixe de deixar o like, né? Não esqueça de deixar o like aqui no vídeo, beleza? Então, olha só. Primeira informação importante sobre as penas do artigo 28. Cara, se você não tem pena privativa de liberdade, eu posso falar que o artigo 28 é um crime de menor potencial ofensivo? Você tem que pensar, o que são crimes de menor potencial ofensivo? São aqueles crimes em que a pena, né, não é maior do que 2 anos. Ou as contravenções penais. Então, eu tenho contravenções penais, que são infrações de menor potencial ofensivo, e eu tenho crimes que a pena não ultrapassa 2 anos, a pena máxima. Então, nesse caso, o consumo de drogas aí né, o porte de drogas para consumo pessoal, eu não tenho pena privativa de liberdade, então eu posso dizer que é um crime de menor potencial ofensivo? Com toda certeza. É um crime de menor potencial ofensivo, porque se um crime que tem pena privativa de liberdade de até 2 anos é de menor potencial ofensivo, você imagina o que não tem. Beleza? Então é um crime de menor potencial ofensivo. Qual que é a consequência disso? Vai lá para o juizado especial criminal, de acordo com a lei 9.099. Então todo o procedimento da lei 9.099 se aplica no crime do artigo 28 da lei de drogas. Beleza? Vai levar direto para o juiz, vai labrar o termo circunstanciado, pedir exame, perícia, enfim. Primeira coisa. Segunda coisa, não tenho pena privativa de liberdade. Isso influencia para que esse crime, caso haja uma condenação, ele gere futuramente uma reincidência. Quando você estuda a reincidência, que está conceituada no artigo 63 do Código Penal, você vai ver que ela fala o seguinte, olha, a reincidência é quando a gente comete um novo crime depois de ter sido transitado em julgado uma condenação por outro crime. Ou seja, teve um trânsito julgado por um crime, tá? Aí depois disso você cometeu outro crime, pronto, isso é reincidência. Então eu vou te perguntar, você foi condenado pelo artigo 28 da Lei de Drogas, transitou em julgado. No futuro, você cometeu um furto, você será reincidente? Se você for analisar o pé da letra, o artigo 63, isso seria reincidência. Tá? Você teve um trânsito em julgado em razão de um crime e cometeu outro crime, reincidência. Só que qualquer interpretação que é dada pelos tribunais superiores, e cara, essa aqui é a grande casquinha de banana aí, para você não escorregar na tua prova. Qual é a interpretação que é dada? Fala, meu Deus do céu, olha só. Se eu tivesse uma contravenção penal, condenação com relação à contravenção penal, e posteriormente uma prática de um novo crime, eu tenho reincidência nesse caso? Nesse caso, eu não tenho. O artigo 63, ele fala crime, crime, ele não bota a contravenção. Ou seja, a contravenção, ela não gera reincidência num futuro crime. E aí você vê, pô, a contravenção, ela tem pena de prisão. Qual que é o entendimento dos tribunais superiores? Eles falam assim, ó, apesar da lei não trazer nenhuma distinção com relação à pena, meu amigo, se tu for condenado a uma pena de multa e for condenado e praticar um novo crime, você vai ser reincidente. Mas com relação ao artigo 28 especificamente, o entendimento é o seguinte, olha, como a pena do artigo 28 é uma pena que não é privativa de liberdade, é uma pena mais educativa,
né? Não faz sentido uma contravenção penal não gerar reincidência, tendo pena de prisão, e esse crime gerar reincidência, não tendo pena de prisão. Então, qual é o entendimento dos tribunais superiores? Que esse crime, a condenação pelo artigo 28 da Lei de Drogas, não gera reincidência em outros crimes. Não gera. Agora, cuidado, um detalhe. Eu disse não gera reincidência com relação a outros crimes. Por quê? Porque com relação ao próprio crime do artigo 28, aí eu vou ter reincidência. Como assim? Cara, a prestação de serviço à comunidade e o comparecimento a programas educacionais ali sobre as drogas, o prazo deles é de 5 meses. 5 meses, está previsto lá nos parágrafos do artigo 28. E ele fala, se for reincidente, vai para 10 meses. Aí você, pô, mas que reincidência é essa? Se você acabou de falar que o artigo 28 não gera reincidência para outros crimes. Ora, a reincidência que ele está falando aí, porque vai de 5 para 10 meses, é justamente a reincidência no próprio crime do artigo 28. Então, se você pratica o crime do artigo 28 uma vez, a tua pena pode ser de prestação de serviço ou de curso educacional de até 5 meses. Agora, se você pratica de novo o artigo 28, aí vai para até 10 meses. Você vai ser um reincidente específico no artigo 28. Beleza? Muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Outra coisa, beleza, professor, entendi. Então, as penas são essas aí, né? Advertência, prestação de serviço e comparecimento a programa. Isso. Se não tem hipótese de prisão, não tem. E se eles não cumprirem? Se o camarada foi condenado pelo artigo 28 a uma prestação de serviço à comunidade, e ele não cumprir a prestação de serviço à comunidade, o que acontece? Posso prender esse camarada? Em hipótese alguma. Você não pode prender o camarada. Mas como é que eu faço para coagir esse cara a prestar o serviço à comunidade se ele não pode ser preso? Então, o que o legislador fez? O legislador foi safo. Ele colocou lá formas de coerção, né, chamadas de medidas coercitivas, lá no parágrafo 6º. E ele trouxe 2 medidas coercitivas. Essas medidas coercitivas, diferente das penas, a gente viu, as penas são 3, advertência, prestação de serviço, comparecimento a programinha lá. Essas penas não tem hierarquia entre elas, não tem nada, não tem ordem, não tem preferência, não tem nada. O juiz vê o caso concreto. Medidas coercitivas, previstas no parágrafo 6º, são medidas para forçar, para coagir o camarada condenado a cumprir a pena dele. Beleza. As medidas coercitivas, elas têm uma ordem necessária que tem que ser seguida. A primeira medida coercitiva tem que ser uma admoestação verbal. É uma bronca. A bronca. Fala, ai, ai, ai. Não está prestando serviço, hein? Tem que prestar. Pronto. Isso é uma admoestação verbal. Se após essa bronca continuar não cumprindo a prestação de serviço à comunidade ou qualquer outra pena ali imposta, aí você pode ir para a segunda medida coercitiva, que é a multa. Aí é onde você consegue, né, a coercitividade que você está procurando. Porque mexeu no bolso, meu irmão, o camarada vai fazer o que tem que fazer. Então você fala, olha, prestação de serviço à comunidade, essa é a sua pena, tá bom? Tá bom. Não cumpriu. Aí você dá uma bronca. Vai cumprir. Aí ele não cumpriu, aí você bota a multa. Aí ele vai cumprir. Pode apostar que vai. Mas toma muito cuidado, cai muito em prova. Seguinte questão. Dentre as penas previstas no artigo 28 está a multa. E aí você tem que marcar errado nisso aí. Mas, professor, você acabou de mostrar que está aqui, ó. Está aqui no slide a multa. Cara, a multa não é pena. Quais são as penas? 3. Advertência, prestação de serviço à comunidade e comparecimento a programa. A multa não é pena. Tá? A multa e a admoestação verbal são medidas coercitivas para fazer uma coação para o camarada cumprir as penas. Então não confunda, pelo amor de Deus. Vai cair na tua prova. Dentre as penas tem lá a pena de multa. Não tem pena de multa, não tem. As penas são só essas 3. Beleza? Essa é a primeira parte importante com relação ao artigo 28. Aí olha só o que eu separei para vocês aqui, com relação a não gerar reincidência, né? Tá aqui, ó, o julgado do STF, ele fala assim: viola o princípio da proporcionalidade a consideração de condenação pelo artigo 28 para fins de reincidência. Ele fala, cara, não é proporcional você não considerar a contravenção para gerar reincidência e considerar o artigo 28 para gerar reincidência. Então, para não ferir o princípio da proporcionalidade, a gente vai tirar o artigo 28 das hipóteses de gerar reincidência. Não gera reincidência. O artigo 28 praticado antes do cometimento de um novo crime. Beleza?
Esse é o argumento aí do Supremo Tribunal Federal desde 2022. Tranquilo, pessoal? Maravilha. Então, vimos tudo que tinha para ver nesse slide aqui. E aí, olha só. O artigo 28, parágrafo 1º, ele fala sobre quem semeia e cultiva drogas, tá? Só que tem que ter muito cuidado, pessoal, com, né, o pessoal que tem plantação. Por quê? Porque o artigo 33, que é o do tráfico de drogas, ele também trata de quem semeia e cultiva. Então, vamos ver direitinho para a gente distinguir isso aqui. O artigo 28, parágrafo 1º, vamos ler aí, ó. As mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Então, ele está falando, olha, se você semeia, cultiva e colhe plantas destinadas à produção de droga, você responde como 28 ou como 33? Só com essa informação de que a pessoa está semeando, cultivando ou colhendo, eu não consigo te responder. Para eu enquadrar no 28, tem que ser para consumo pessoal, essa é a primeira condição, e tem que ser em pequena quantidade. Se eu tiver para consumo pessoal em pequena quantidade, aí quem está plantando, semeando, colhendo, cultivando, vai ser artigo 28. Agora, se não for para consumo pessoal, já cai no tráfico de drogas. Se não for em pequena quantidade, já cai no tráfico de drogas. Olha o artigo 33, parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem semeia, cultiva ou colhe. Tá vendo aí? Semeia, cultiva ou colhe. De novo, né, sem autorização, plantas que constituam matéria-prima para a preparação de drogas. Então, cuidado com quem semeia, cultiva e colhe. Semeia, cultiva e colhe pode ser 28 ou 33. Vai depender de duas coisas, se é para consumo pessoal e se é em pequena quantidade. Isso que você vai ter que levar para a tua prova. Beleza? Até aí? Maravilha, né? Então, vamos continuar. Aqui, cara, é uma sacada muito boa. Eu queria muito que vocês... Cara, o objetivo dessa live aqui vai ser atingido se vocês entenderem o que eu vou falar para vocês agora. Toda vez que a gente fala de uso de drogas, tá? De tipificação de crime com relação ao uso de drogas, todo mundo se remete ao artigo 28 da Lei de Drogas. Só que existem outras duas formas de você praticar crime relacionado ao uso de droga. Cara, isso é muito doido. As pessoas não relacionam uma coisa com a outra. Tá? Então, olha só. Quem comete crime, quem usa droga, é crime, artigo 28. Agora, e se alguém induz, se alguém auxilia, instiga outra pessoa a usar? Se uma pessoa fala para outra, cara, por que você não fuma maconha? É tão bom. Isso é crime? Isso é crime. Olha só o artigo 33, parágrafo 2º. Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga. Vê que a pessoa não é traficante, não está vendendo, não está nada. Ela está simplesmente sendo partícipe do uso de alguém. Então, alguém está usando droga. Artigo 28. Se alguém influenciou essa pessoa, pena de detenção. Então, quem está usando a droga não tem pena de prisão. Agora, quem participa, quem induz, instiga ou auxilia, eu tenho pena de detenção. Olha que maneiro. Beleza? Olha esse detalhe, isso é detalhe. Outra forma de punir o uso é o caso do uso conjunto do parágrafo 3º. Olha lá. Quem oferece droga, eventualmente, sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem. É aquela pessoa que leva uma droga para um canto e fala com um brother assim, olha o que eu trouxe pra gente, vamos? Vamos, pronto. Esse vamos, pessoal, o brother que vai usar droga, artigo 28. Agora, a pessoa que ofereceu, artigo 33, parágrafo 3º, pena de detenção. Então, costuma cair em prova as pessoas falando assim, né, as questões, né, falando assim, olha, tem a mesma pena aquele que usa e aquele que oferece para ele usar. Não tem. Tem a mesma pena aquele que usa e aquele que instigou ele a usar. Não tem. Porque quem usa é artigo 28, não tem pena de prisão. Agora, se você induziu, auxiliou, detenção. Se você ofereceu para o seu amiguinho ali droga, detenção para você. Detenção para você, artigo 33. Então, vamos lá. Esse parágrafo 3º, ele exige uma série de requisitos. Então, olha só, se faltar qualquer desses requisitos do parágrafo 3º, vai ser enquadrado no caput, tráfico de drogas. Por exemplo, está oferecendo droga eventualmente. Ou seja, se é um camarada que oferece droga todo dia, já vai ser traficante. Beleza?
Tem que ser sem objetivo de lucro. E tem que ser para uma pessoa do seu relacionamento. Se é um estranho que está oferecendo droga, isso é tráfico de drogas. Beleza? É um estranho. Você não conhece? Não. Não conheceu? Não. Pronto. Tráfico de drogas. Ah, mas ele está usando junto aqui, foi eventualmente. Não interessa, tem que ser uma pessoa do seu relacionamento. Beleza? Outra coisa, para juntos consumirem. Se ele está te oferecendo droga, teu amigo e tal, mas ele não vai consumir com você, ele é traficante. Traficante, artigo 33, caput. Beleza? Então, tome muito cuidado com isso. Muito cuidado, tá? 2 cuidados aqui que você tem que ter. Todas as relações envolvendo o uso, ou seja, o usuário é artigo 28, o partícipe é 33, parágrafo 2º. O que ofereceu ali eventualmente é o 33, parágrafo 3º, pena de detenção. Segunda coisa, no uso conjunto tem uma série de requisitos e se faltar qualquer um, responde por tráfico de drogas. Cara, isso é muito, muito importante, cara, muito importante. Toda vez que você for estudar a lei de drogas e você pensar no uso de drogas, além do artigo 28, né, que é o que vem automaticamente na tua cabeça, tem que vir na tua cabeça essas 2 situações aqui. Porque o examinador, cara, ele sabe que na tua cabeça tem assim, ó, tem o traficante, que é o 33, e tem o usuário, que é o 28. Aí quando ele coloca lá o camarada aqui, mas o que instigou? Né, a gente tem aqui, pessoal, uma nítida hipótese, né, de exceção à teoria monista. O que é a teoria monista? Todo mundo que concorre por um crime responde pelo mesmo crime. Isso é o artigo 29 do Código Penal. Não é isso? Todo mundo que concorre para a prática do crime responde nas penas a este combinado. É isso aí, artigo 29. Concurso de pessoas. Aqui eu não tenho. Você vê, aqui eu tenho 2 pessoas concorrendo para o uso de drogas. Não é isso? Eu tenho uma pessoa que usa e que instigou. Vê, se eu instigo alguém a praticar um roubo, responde por roubo eu e quem roubou. Se eu instigo alguém a matar outra pessoa, responde por homicídio eu e quem matou. Se eu instigo alguém a usar drogas, aí não. Aí não. Aí quem usou responde por um crime e eu instiguei e respondo por outro crime. Então aqui é uma exceção expressa à teoria monista. Muito cuidado com isso aí. Então o examinador sabe disso, sabe que isso aqui é uma coisa mais aprofundada e vai meter lá na tua prova, cara. Vai meter. Beleza? Vamos avançar. Pessoal que está acompanhando aí, tem várias pessoas online. Tranquilo? Vou avançar, beleza? Manda um joinha aí para mim no chat para eu ver que vocês estão acompanhando direitinho, tá? Vamos nessa. Vamos nessa começar a falar, então, sobre o tráfico de drogas, tá? Artigo 33. Então, vê, já falamos com relação ao artigo 33, a gente já falou sobre o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, né? Vamos falar, então, sobre o caput, o parágrafo 1º e o parágrafo 4º. E aí, a primeira observação que eu quero trazer para vocês é que você repara aqui no parágrafo 2º e no parágrafo 3º que a gente tem penas de detenção, ou seja, são crimes, né? São crimes mais leves, vamos dizer assim. Crimes mais leves. Por que eu estou chamando a atenção com relação a isso? O parágrafo 4º, que a gente vai ver daqui a pouco, vou até colocar aqui para vocês verem, ó. O parágrafo 4º que a gente vai ver daqui a pouco, cadê? Aqui, ó. Parágrafo 4º, né, é o tráfico privilegiado, também é leve. Ou seja, o tráfico de drogas, quando você fala assim, são equiparados aos crimes hediondos. Aí você tem TTT, terrorismo, tráfico, tortura. Cuidado com esse tráfico, porque esse tráfico é muita coisa. Esse tráfico, ele é o crime do artigo 33, caput e parágrafo 1º, ou seja, parágrafo 2º não é hediondo. A participação do uso lá não é hediondo. O parágrafo 3º não é hediondo. O uso conjunto não é hediondo. O parágrafo 4º não é hediondo. Então, praticou tráfico privilegiado, não é hediondo. Praticou lá a participação, né, deixa eu voltar lá, ó. Praticou um desses 2 aqui, não é hediondo. Para ser hediondo, é o 33 caput e o 33 parágrafo 1º. Isso é hediondo, isso é tráfico. Só que, além disso, também é equiparado a hediondo o 34 e o 36. Então, tome muito cuidado. O 34 é a parte lá dos petrechos, né, do maquinário, e o 36 é o financiador. Beleza? Também é equiparado a hediondo. Então, quando a gente fala, são equiparados a hediondo, TTT, terrorismo, tráfico, tortura. No tráfico, tem que estar na tua cabeça 33, caput, parágrafo 1º, 34 e 36. Isso tem que estar na tua cabeça.
Beleza? Lembrando, o parágrafo 2º, 3º e 4º do 33 não são hediondos. Não são. Então, o tráfico é hediondo. Então, você vai achar que o artigo 33 inteiro traz crime hediondo. E não traz. Não traz. Só o 33, caput e parágrafo 1º. Parece besteira, mas muda tudo. Isso aí muda tudo. Tá? Então, vamos lá começar a falar do tráfico do artigo 33, caput. Olha só, primeira coisa, tá? Tem muito verbo no artigo 33. Olha só, importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer. Tudo isso é tráfico de drogas. É muita coisa. Então, cuidado para você não ter a falsa ideia, né, a equivocada ideia de que só é tráfico de drogas vender droga. Né? Porque é o que a gente mais vê, a gente mais ouve falar na televisão, fulano é vendedor de droga, é traficante. Né? Tá vendendo droga, é traficante. Mas, cara, quem produz é traficante, quem oferece é traficante, quem transporta é traficante, entre aspas. Né? Tudo é tráfico aqui. Beleza? Então, são vários verbos. E aí, o fato de ser vários verbos, imagina o seguinte, imagina que um camarada, né, ele adquiriu droga, vendeu droga, expôs à venda e vendeu, né? Nesse caso, ele pratica vários crimes de tráfico de drogas porque ele praticou vários verbos. Então, a pergunta é, quem pratica vários verbos com relação ao tráfico de drogas, está praticando mais de um crime de tráfico de drogas ou só um crime de tráfico de drogas? Beleza? É só um tráfico de drogas. Tá? A gente tem o que a gente chama de tipo misto alternativo. O tipo misto alternativo é justamente aquele tipo em que, mesmo sendo praticados vários verbos, o agente responde por um único crime. Aí o que vai acontecer? Na hora de dosar a pena, o juiz vai levar em consideração a quantidade de verbos que foi praticado. Tá bom? Outra coisa com relação ao tráfico de drogas, tá ali a pena, né, de 5 a 15 anos, mais multa. Olha só o interessante aqui com relação à confissão espontânea. A gente sabe, quando você estuda lá a dosimetria da pena, né, eu queria aproveitar e fazer até um merchan, né, eu tenho um livro de dosimetria da pena pela editora Mizuno, inclusive esse livro, pessoal, só sobre como calcula a pena, né, a parte toda de teoria da pena, etc., tá tudo lá no meu livro. Esse livro foi lançado ano passado a primeira edição, foi esgotada, graças a Deus, e mês que vem vai vir aí a segunda edição. Beleza? Então fique esperto aí, acompanhe a gente lá nas redes sociais, no Instagram e tal, para você acompanhar o lançamento dessa obra da segunda edição. E lá na segunda edição a gente já fala sobre isso, porque olha só, existem, né, na dosimetria da pena, situações que fazem com que a pena seja atenuada. Então, por exemplo, se o agente tem menos de 21 anos na época do crime, tem mais de 70 na época do crime, se o agente confessa o crime, isso é uma atenuante. O juiz, quando está calculando a pena, ele reduz um pouquinho a pena em razão da confissão. E aí chegou no STJ várias vezes um caso que é o seguinte: imagina um camarada que foi pego com 10 quilos de cocaína. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Responde para mim no chat, vocês que estão assistindo aí ao vivo. O que toda pessoa que é pega com drogas fala? Qual que é a justificativa que essa pessoa dá? Então, você foi pego com 10 quilos de cocaína. Qual que é a justificativa que essa pessoa vai falar? Você vai perguntar, nossa, você está com 10 quilos de cocaína. Para que é essa droga? Para que é essa droga? E aí, o que você acha? Qual você acha que vai ser a resposta do camarada que ele vai dar? Qual vai ser a resposta que ele vai dar? Ele vai falar, não, olha só, são 10 quilos de cocaína, mas é para mim mesmo, eu sou usuário. Eu sou usuário. Olha lá, meu amigo fala, não é minha, exatamente. Né? O amigo Mendes ali, ó, o amigo do Ricardo Mendes. Ele fala, não é minha. Né? Ou então fala, não, é só para eu usar. Não estou vendendo droga, não. Né? Eu só uso. Nossa, mas 10 quilos? Ela fala, não, é porque eu compro logo, né, a quantidade do ano inteiro. É um cara de pau. Então você imagina, meu amigo Mendes, né, tá aí o Ricardo Oliveira entregando, né, o seu amigo que fala que não é dele. Né? Então você imagina o seguinte, nesse caso, pessoal, eu posso falar, o cara vai falar assim, olha, vou te falar qual que vai ser a fala vou dar o exemplo aí, então do amigo do Ricardo, do Mendes. Qual vai ser a fala do Mendes? Ele vai falar assim, não, olha só,
essa droga foi pega comigo, né? Realmente, eu estava com essa droga. Estava comigo essa droga. Porém, não era para eu vender, não era para traficar, não era nada disso. Eu não sou traficante, eu sou usuário. E aí chegou no STJ a seguinte questão. Nesse caso em que o camarada confessa que a droga é dele, ele confessa que a droga é dele, beleza? Mas ele fala que ele não está traficando, ele fala que ele é usuário. Eu devo, nesse caso, considerar essa confissão como uma atenuante, essa confissão da propriedade da droga. Então ele confessou que era a droga dele, beleza. Mas ele não confessou que traficava, ele só confessou que a droga era dele e falou que ele era usuário. Eu devo considerar essa confissão da propriedade da droga para diminuir a pena, caso ele seja condenado por tráfico, ou não, porque ele não confessou a traficância em si, ele confessou só a propriedade. Então chegou isso no STJ, e chegou tantas vezes no STJ, que o STJ foi forçado a fazer uma súmula relativamente nova, tá? Súmula 630 do STJ. Olha só que interessante essa súmula aí para cair na prova, tá? Olha aí, ó. A incidência da atenuante da confissão espontânea no tráfico ilícito de drogas exige o reconhecimento da traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso. Então, se ele falar, a droga é minha mesmo, mas é para uso, isso não basta para incidir a atenuante. Ele tem que confessar o tráfico. Se ele não confessa o tráfico, não vai ter atenuante, mesmo ele tendo confessado a propriedade da droga. Beleza? Cara, essa súmula é muito importante para a tua prova, tá? Inclusive, todas as súmulas são muito importantes para a tua prova. Espero que vocês leiam súmulas bastante. Então, olha aí. Atenuante da confissão espontânea, já falei, vamos lá para o parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro, ele fala, na mesma pena incorre quem? Aí tem a relação lá, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação da droga. Então, não é só a droga, não é só a droga, tá? Se o camarada é pego com matéria-prima, pasta base, né, etc., aí entra como tráfico também, tá? Vou dar um exemplo de julgado do STJ, folha de coca. Ela foi pego com a folha da coca. A folha da coca é um insumo para fazer cocaína. Então, responde por tráfico de drogas pelo parágrafo 1º. Agora, a semente de maconha, o STJ entendeu que não entra no tráfico de drogas. Por quê? Porque olha só que interessante, né? Você não pode, no direito penal, fazer analogia para prejudicar o réu, né? O trabalhador lá, criminoso. Então, se você for interpretar ao pé da letra, a semente de maconha, da planta da maconha, a semente é uma matéria-prima para fazer droga? Não. A semente é um insumo para fazer droga? Não. A semente é um produto químico para fazer droga? Não. Então, se você for levar ao pé da letra, a semente ela não se encaixa no parágrafo 1º. E esse foi o entendimento do STJ. Olha, aquele que é pego com pequena quantidade de semente de maconha não pode ser enquadrado no artigo 33, porque não tem tipicidade, não se encaixa. Beleza? Falta tipicidade formal. Tá bom? Quem semeia, cultiva e faz colheita, a gente já conversou, inclusive comparando com o artigo 28. O local ou bem que tem a posse, administração, guarda ou vigilância, que tem droga, por exemplo, também responde. E aí entra um ponto muito importante que eu quero tratar com vocês, que é o inciso 4. Deixa eu ver se eu botei aqui o inciso 4. Olha aí, ó. Olha só, cara, esse slide ele é tão maravilhoso, essa tela aí, ela é tão maravilhosa, meus amigos, tão maravilhosa, tá? Vamos lá. Nas mesmas penas incorre quem? Aí vem. Quem vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação da droga sem autorização a um agente disfarçado. Então, quem vende droga por um agente disfarçado comete tráfico de drogas. Fala, peraí, professor, peraí. Eu sempre aprendi que não há crime, olha a súmula 145 do STF aí embaixo, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a consumação ao flagrante preparado. Não há crime. Então, se o camarada, né, o policial lá, chega lá e fala assim, tudo bom, vem comprar droga. Você tem? O cara fala, tenho. Ele vai lá, quando vai vender a droga, ele fala, tá preso? Haha, peguei você vendendo droga. Você sempre entendeu, sempre estudou que isso não pode ser tráfico, porque só vendeu porque o policial quis comprar. Não é isso? Mas se você não fosse comprar, ele não ia vender, então o policial fez ele vender, então não pode ser flagrante nesse caso. É a súmula 145. Mas olha o detalhe, isso aí veio com o pacote anticrime, 2019. Olha o detalhe aqui.
está dizendo, você está lendo comigo, o artigo 33, parágrafo 1º, também responde por tráfico quem vende ou entrega drogas a agente policial disfarçado. Quando? Aí vem, ó, quando presentes elementos probatórios razoáveis de uma conduta criminal anterior, pré-existente. O que isso significa? Olha só, você viu comigo, vou até voltar aqui, você viu comigo o tanto de verbo que tem no artigo 33. Então, se um policial, quer ver, o pessoal que está aí no chat, né? Cadê o Ricardo Oliveira que está participando? Ricardo, fala para mim um amigo seu que seja policial, tá? Para eu usar de exemplo aqui. Já deu um amigo aí que usa droga, né? Agora me dá um exemplo de um amigo que é policial. Que eu vou usar os dois amigos no exemplo aqui para a aula ficar bacana. Beleza? Então, vê. Você está vendo aqui, já para adiantar, enquanto o Ricardo vai me dar o nome de um policial aí para usar de exemplo, você já está vendo aqui que o que a gente vai conversar aqui agora, a gente tem uma mitigação da súmula 145 do STF. Beleza? Uma mitigação. Então, olha só, ele colocou, meu amigo Igor Gordão. Então, tá. Então, imagina o seguinte, imagina que o Igor Gordão, ele vai até o Mendes, né, amigo aí do Ricardo Oliveira, ele vai até o Mendes e fala assim, tudo bom, Mendes? Por acaso você tem droga para vender? E aí o Mendes vai falar, rapaz, eu tenho. Você quer quanto? Fala, eu quero tanto. Na hora que o Mendes vai entregar droga para o Igor Gordão, o Igor fala, esteja preso. E aí o Mendes, não, mas espera aí, eu só estou te vendendo porque tu foi comprar. Mas olha só a ideia do artigo 33, parágrafo 1º, inciso 4º. A ideia é a seguinte, cara, se o Mendes, no nosso exemplo, né, se esse Mendes, ele está vendendo a droga, você concorda comigo que antes do Igor falar com ele, tudo bem, a venda foi o Igor que provocou. Agora, você concorda comigo que o Igor não provocou o Mendes ter droga consigo? O Mendes tem um depósito de droga? Tá percebendo? Então, o Igor, ele vai prender o Mendes, não é pela venda da droga, é porque ele tem droga consigo. Falaram, tudo bem, eu provoquei a venda, mas essa venda que eu provoquei só expôs o crime de tráfico que você já praticava antes de eu falar com você. Então, o fato de você me vender me mostra que antes de eu falar com você, você já estava praticando o tráfico de drogas. Então, ele só comprova, ele só exterioriza o crime que você já estava praticando sem eu ter falado contigo. Tá percebendo? Então, isso é o que está previsto no artigo 33, parágrafo 1º e 4º. Percebeu? Seria diferente, né, de o Igor e falar com o Mendes, por exemplo, Mendes, tudo bom, você vende droga? Ele fala, cara, nunca mexi com isso, mas eu conheço alguém que vende. Por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui do Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira, que é amigo do Mendes. Então, imagina que o Igor, ele vai falar agora com o Ricardo. E ele fala assim, tudo bom, Ricardo, você vende droga? Ele fala, não, eu não mexo com isso, não. Fala, cara, pô, eu tava precisando muito de droga e tal. Aí ele, cara, eu conheço alguém que vende, que é o Mendes. Eu conheço alguém que vende. E aí, o Ricardo vai lá, vai no Mendes, pega a droga. Quando ele vai entregar a droga pro Igor, e o Igor fala, agora você tá preso. Nesse caso, não dá. Por quê? Porque o Ricardo, ele só praticou o crime depois que o Igor falou com ele. Antes do Igor falar com ele, antes da polícia falar com ele, não tinha crime nenhum, cara, praticado. Ele nunca tinha mexido com droga na vida. Tá percebendo? Então, para que se enquadre no artigo 33, parágrafo 1º, inciso 4, necessariamente tem que ficar caracterizado que antes do policial falar com a gente, esse agente já praticava qualquer outro verbo do artigo 33 caput. Vocês perceberam? E esse detalhe, pessoal, mitiga, então, a súmula 145 do STF. Tome muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque é um assunto relativamente novo, veio com pacote anticrime, e tem caído na prova, tem caído bastante na prova, tá? E aí você vê, isso não acontece só com o tráfico, vou aproveitar aqui um parênteses, isso não acontece só com o tráfico, isso acontece, essa mesma redação, igualzinha tá aí, igual, ela foi dada na lei de armas. Então, o artigo 17, que trata do comércio nacional de armas, e o artigo 18, que trata do comércio internacional de armas, também traz essa possibilidade do agente policial disfarçado, com a mesma redação, inclusive. Coloquei no slide aqui para você, ó. Tá aqui, tráfico, comércio ilegal, tráfico internacional de arma de fogo, artigo 17 e 18
da lei de armas. Beleza? Cara, espero que isso aqui tenha ficado muito claro para vocês. Beleza? Para a gente já entrar aí nos finalmente da nossa aula e conversar sobre o tráfico privilegiado. Cara, vamos falar sobre o tráfico privilegiado, que é um tema muito, muito cobrado em prova, cara. Se for para me perguntar da lei de drogas, o que é mais cobrado? 33, parágrafo 4º, sem dúvida nenhuma. Beleza? Que traz o tráfico privilegiado. A gente já viu uma primeira informação, a de que o fato do tráfico ser privilegiado retira a hediondez do crime. Beleza? É a mesma coisa, pessoal, que acontece com o homicídio. O homicídio qualificado, ele é hediondo. Mas se for um homicídio qualificado privilegiado, deixa de ser hediondo. Porque um privilégio prepondera sobre a hediondez. Então, o privilégio, ele prepondera sobre a hediondez, tanto no crime de homicídio quanto no crime de tráfico de drogas. Tá bom? Já pode anotar aí para fazer essa relação. E aí vamos ver, olha só o que ele fala, o parágrafo 4º. Nos crimes definidos no caput no parágrafo 1º, você vê, por que ele só coloca o caput no parágrafo 1º e não coloca o parágrafo 2º e 3º? Porque o tráfico só está no caput no parágrafo 1º. Beleza? Então, nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa, não integre organização criminosa. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? É uma causa de diminuição de pena, então você vai calcular a pena normalmente do camarada. No finalzinho do cálculo da pena, você vai diminuir de 1/6 a 2/3. Beleza? O que mais? Você percebe que tem um trecho riscado ali, né? Que é um trecho que o Supremo declarou inconstitucional, vedada a conversão em penas restritivas de direitos. Então, vê. É possível, hoje, você substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, se você tiver um tráfico privilegiado. É possível. Tá? Também é possível, isso aqui é importante, começar o cumprimento da pena em qualquer regime. Pode começar no regime aberto, pode começar no semiaberto, pode começar no fechado. Não necessariamente vai começar no fechado. A gente tinha antes que os crimes hediondos ou equiparados iam ser cumpridos em regime integralmente fechado. O Supremo falou inconstitucional. Então mudaram a lei. E falaram, olha, vai começar no regime fechado, inicialmente no regime fechado. O Supremo falou inconstitucional. O legislador não pode, de maneira objetiva, sem analisar cada caso, estabelecer um critério fixo. Olha, todos os crimes vão começar no regime fechado. Não pode. Então, hoje, para todos os crimes hediondos, isso vale, tá? Eu posso começar o cumprimento em qualquer regime. Qualquer regime. Beleza? E aí vem os requisitos, pessoal. Estão aí. Né? Primariedade, ou seja, o camarada não pode ser reincidente. Ele não pode ter condenação antes de cometer o crime, e não pode estar naqueles 5 anos que caracterizam a reincidência, de acordo com o artigo 64, inciso 1, lá do Código Penal. Eu não vou me aprofundar aqui no conceito de reincidência e primariedade, e diferenciar a primariedade de bons antecedentes, porque isso aí é tema de dosimetria da pena, tá? Não cabe a nós aqui agora. Lembrando, mais uma vez, o Merchan tem tudo isso no meu livro, tá bom? Então, além de primário, tem que ser de bons antecedentes, ou seja, é um camarada que nunca, na vida dele, teve trânsito em julgado na folha penal. Tem que ser esse camarada, que nunca teve trânsito em julgado nenhum na folha penal, não se dedica a atividades criminosas e não integra a organização criminosa. Agora, olha só, professor, como é que eu vou saber se o cara integra ou não integra uma organização criminosa? Se o cara se dedica ou não se dedica a atividades criminosas? Veja, pessoal, isso aí é um ônus da acusação. Se a acusação está querendo tirar o privilégio ou não aplicar o privilégio, ela tem que provar que o camarada não cumpre os requisitos. Não é o trabalhador traficante que vai ter que comprovar que ele não integra a organização criminosa. Você já presume que ele não integra. Se o promotor quiser falar que ele integra, que prove. Beleza? Então, vê, a presunção é favorável ao réu nesse caso. Então, você presume que o camarada não se dedica à atividade criminosa nem integra a organização criminosa. Né? A primariedade e os bons antecedentes você consegue comprovar pela folha de antecedentes penais. É um critério objetivo. Agora, os outros dois já fica mais assim, né? O promotor vai querer falar, não, mas ele fez isso, fez aquilo, já, enfim, né? O promotor tem que provar. Um detalhe importante, que é um entendimento do STJ, é que se o camarada está respondendo por tráfico de drogas e associação para o tráfico junto,
Ou seja, além de ser traficante, ele se associou com outras pessoas para praticar o tráfico de drogas. Essa associação mostra que ele se dedica a atividades criminosas. Ou seja, o fato de responder por tráfico e associação criminosa, do artigo 35, já torna incompatível a aplicação do privilégio, tá? Tá aí escrito para vocês no slide, beleza? Fica incompatível a aplicação do privilégio nesse caso. Então, cara, isso é o tráfico privilegiado. Beleza, galera? Olha aí que maravilha. Com isso, a gente vai encerrar por aqui. Falamos sobre o artigo 28 da Lei de Drogas, falamos sobre o artigo 33 da Lei de Drogas. Todas as informações mais importantes para a tua prova, a gente tratou aqui nessa pequena live, né, uma live aí de 50 minutos, né, a gente tratou sobre todos os temas que são muito importantes, muito, muito, muito importantes. Eu assim, te aconselho, na véspera da tua prova, tá, você vem aqui nessa live, bota na velocidade 2 e vê rapidinho, cara, porque vai ter questão da tua prova que está aqui. Cara, eu te garanto, se na tua prova tem lei de drogas, vai ter questão da tua prova que vai estar nessa live aqui, cara, nesse vídeo aqui. Então, volta aqui na época da tua prova e reveja esse vídeo. Vê na velocidade 2 para você ver rapidinho, 20 e poucos minutos tu mata, né? Ali almoçando, dá uma olhadinha, porque vai valer a pena. Tá? Vocês que acompanharam ao vivo, falem no chat aí, né? O que vocês acharam. Parabéns por a gente estar aqui numa sexta-feira, a gente está sextando, né? E em plena sexta-feira, 9 horas da noite, vocês estão aqui acompanhando, né? E aprendendo mais sobre a lei de drogas. Então, parabéns a todos vocês que assistiram essa live ao vivo, tá? Fica aqui a minha disponibilidade. Se tiverem dúvidas, qualquer coisa, podem botar nos comentários aqui mesmo do vídeo, que eu vou procurar ficar acompanhando os comentários para poder responder. Tranquilo? Qualquer coisa também podem me procurar nas minhas redes sociais. Instagram é Professor Cenoura, e meu canal do YouTube aqui, que tem cursos completos lá de penal, processo, etc., é também Professor Cenoura. Beleza? Tamo junto. Até a próxima e muito obrigado, pessoal. Valeu.